Bom dia. Vamos dar início à nossa EBD desta manhã. Vamos, primeiramente, falar com o nosso Deus. Pedir a Ele que nos abençoe, que nos proteja, que tenha misericórdia de nós, que nos dê um dia abençoado, uma semana debaixo das suas mãos, da sua proteção, do seu amor e da sua graça. Que o Senhor esteja nos protegendo e a cada um daqueles a quem amamos e que nos são queridos. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, vamos trazer nesta manhã um estudo que tem por tema: o que estamos procurando? A dracma perdida nesse mundo ou a que perdemos no mundo espiritual? Vamos meditar mais uma vez na Bíblia, Almeida Corrigida Fiel. E o texto básico está em Lucas 15, do verso 8 ao 10, que assim nos fala. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Vamos trazer, mais uma vez, um estudo de um ensinamento de Jesus que está muito presente no cristianismo de nossos dias. Mas por que falo isso? No contexto do que foi dito por Jesus, encontramos uma mulher que tinha 10 moedas e que perdeu uma, pois, contando as que havia guardado, deu falta de uma. Sabia que a tinha perdido dentro de casa e estava certa disso, e foi dentro de casa que a procurou. E foi por isso que acendeu a candeia para procurá-la e varreu toda a casa com esmero até que a encontrou. O que será que Jesus estava dizendo aos seus discípulos e hoje nos fala, contando esse episódio da vida daquela mulher? Jesus jamais falou de coisas vãs, sempre estava disposto a ensinar. No primeiro momento, entendemos que Jesus, ao dizer que a mulher varre a casa, era por ter sua moeda estar perdida dentro de casa. Qual será a importância desse relato? Muito fácil de entender. Basta que prestemos atenção. Quantas são as dracmas que estão perdidas dentro da casa do Senhor? Quantos que se professam ser igreja, afirmam ser cristão, mas estão perdidos na casa de Deus? Estão ali de corpo presente, mas de espírito ausente. Abrem a boca para cantar, mas jamais para louvar. Oram sem se chegar a Deus. Dão glórias a Deus sem o adorar. Jesus assim disse: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4, verso 23. Se o Pai está procurando adoradores, é porque nem todos os que se dizem cristãos são adoradores. Há um outro ensinamento que muitos ainda não perceberam. É quando Jesus fala que a primeira coisa que foi feita foi acender a luz. Será que entendemos corretamente o que Jesus está nos dizendo? Vamos ver a palavra, se nos esclarece alguma coisa. Envia a tua luz e a tua verdade para que me guiem e me levem ao teu santo monte e aos teus tabernáculos. Salmo 43, verso 3. A luz do Espírito Santo foi acesa por Jesus. Será que estamos entendendo como Paulo entendeu a palavra do Senhor? Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz,
Colossenses 1, verso 12. Necessitamos da luz do Espírito Santo para encontrar Jesus e a salvação que está perdida. Vemos templos cheios, mas o que estão procurando indo aos templos? A salvação, adorar a Deus em espírito e em verdade? Qual será a dracma que hoje aqueles que vão ao templo estão procurando? Será que é receber a luz do Espírito Santo, que se traduz em um valor espiritual que foi perdido por muitos e que é quem vai trazer a salvação, a comunhão de adoradores e dons espirituais? A dracma de muitos está perdida dentro dos templos, mas querem achá-la sem acender a luz. Vamos voltar à palavra para vermos o que acontece quando acendemos a luz em busca da fé que foi perdida. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos 2, verso 4. Vemos testemunhos inúmeros de cristãos que dizem ter encontrado a dracma, mas a dracma monetária. Eram pobres e ficaram ricos da noite para o dia. Essa dracma que foi por esses cristãos encontrada jamais será aquela que Jesus nos fala. Assim vos digo, que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, verso 10. Haverá algum arrependimento naqueles que foram ao templo procurar a dracma monetária? Haverá salvação para esse tipo de cristão? Cristãos dos dias de hoje que afirmam ter encontrado a dracma perdida, mas que não acenderam a luz para procurá-la e, estando a luz apagada, jamais a encontrarão. Hoje estamos estudando o valor de alguma coisa que foi perdida. Quem vai ao templo em busca de favores vai voltar para casa pobre e sem a bênção do Senhor. Mas aquele que acende a luz do Espírito Santo para procurar a fé e a esperança que se perdeu, vai encontrar a verdadeira dracma que estava perdida. Pelo Deus de teu Pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará com bênçãos dos céus, com bênçãos do abismo que está embaixo, com bênçãos dos seios e da madre. Gênesis 49, verso 25. São muitos os cristãos que estão buscando a dracma do viver na carne e perdendo a salvação, por ainda não terem entendido quem verdadeiramente é Deus. Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste por cabeça sobre todos. 1 Crônicas 29, verso 11. Jesus está dizendo que Deus está em busca do pecador que se perdeu, enquanto que pessoas estão em busca de bens materiais. Foi por isso que Jesus falou para muitos daqueles que estão nos templos: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Lucas 13, verso 27. Para quem está nos templos buscando riquezas materiais, será um momento de grande tristeza, pois buscaram riquezas e prazeres, e que vivam seu pecado, enquanto puderem, pois para esses não haverá salvação. Acharam a dracma que o mundo ofertou, mas não buscaram aquele que Jesus colocou à sua disposição. A luz do Espírito estava acesa, mostrando onde estava a dracma perdida, mas não quiseram compreendê-la. E quando a vida de luxo e de prazer terminar, quando o corpo voltar ao pó,
o espírito não vai encontrar descanso, pois assim foi que Jesus complementou a sua palavra. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus e vós lançados fora. Lucas 13, verso 28. Mas assim será com aqueles que utilizaram a luz para encontrar a dracma que estava perdida. E virão do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Lucas 13, verso 29. Jesus, quando ensinava, estava falando a pecadores e para os publicanos. Os pecadores são conhecidos como marginais e pessoas de má reputação que não possuem um padrão de vida aprovado pelos religiosos ou pela igreja. Ali estavam também os publicanos, que eram os cobradores de impostos, que eram conhecidos como sendo traidores do povo judeu. Jesus sempre se preocupou com os pecadores, com aqueles que eram excluídos do convívio social. Por isso, ele sempre se preocupou em falar ao povo que não conseguia entender o que havia vindo fazer aqui nesse mundo. Veja como Jesus se juntava aos excluídos. E depois disto, saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. E fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma multidão de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Lucas 5, verso 27 a 29. Jesus vai sempre mostrar que veio para traçar um plano de salvação para toda a humanidade. E ainda há quem se senta com ele na mesa, até participa de sua ceia, mas que não consegue entender para que foi que ele veio. Jesus sempre deu muito valor aos que estavam em pecado, aos que eram rejeitados. Jesus ensinava para eles. E quantos são valorosos para o reino de Deus? Foi pelo pecador que Jesus desceu de sua glória e morreu, derramando o seu sangue naquela cruz. Não pense que aquele que está em pecado e distante de Deus é por ele rejeitado. O pecador vai sempre ser salvo, vai ser sempre alvo da atenção e cuidado do Senhor para ser encontrado. Por isso haverá sempre alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, como Jesus afirmou ao finalizar esta parábola. A moeda que estava perdida é o pecador que ainda não entendeu o valor da salvação. A mulher representa Deus, que tem valores que estão guardados, adoradores, obedientes, que não se afastam do seu amor e da sua graça. Mas, embora tenha 9 guardados, se preocupa com um que está perdido. Isso também foi ensinado por Jesus quando contou a parábola da ovelha perdida. E foi assim que falou: porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? Mateus 18, verso 11 e 12. O que Jesus nos ensina é que o Pai se preocupa com a humanidade que está perdida e vai sempre estar preocupado em salvá-los. Foi essa preocupação que levou Jesus a descer de sua glória, tornar-se homem, sofrer afrontas, humilhações e ser morto de maneira aviltante em uma cruz. Deus dava valor às 99 ovelhas que estavam guardadas no seu aprisco. Dava valor às 9 dracmas que estavam bem guardadas
e deu o mesmo valor a uma ovelha e uma dracma que haviam se perdido, que estavam correndo perigo, pois estavam desgarradas dos demais. Isso nos revela o valor especial que Deus tem por cada um. Ama aqueles que estão com Ele e ama também o que se perdeu. E vai sempre querer buscá-los e trazer de volta para que se junte aos que estão abrigados e bem guardados. Jesus nos fala que aquela mulher ficou muito feliz quando encontrou a moeda que estava perdida e chamou suas amigas e vizinhas para com ela comemorar, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. E quando Deus encontra aquele que se perdeu, não age de maneira diferente. Sua alegria é tanta que convida os seus anjos para com ele se alegrar, e assim complementa essa parábola. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Lucas 15, verso 10. Hoje encontramos denominações que estão dando fim às dracmas. Até muitas que estavam guardadas hoje estão se perdendo por ambições, desejos de vida com poder, disputas de religiosidade, pregando mentiras e levando ao pecado. A vida espiritual já não tem valor. Estão vivendo de mentiras e heresias. Procuram as igrejas do Senhor não mais em busca de arrependimento e de salvação, mas de refazer uma vida conjugal, de trazer seus filhos de volta, de conseguir vitórias financeiras, um bom emprego, uma casa, um bom carro. Já não ouvimos ninguém dizer que se arrependeram de seus pecados e aceitaram Jesus como suficiente, único e eterno Salvador, que entenderam e receberam o seu plano de salvação. Hoje são ensinados a ir aos templos em busca dos favores de Deus. O que buscam são riquezas e vida boa nesse mundo. Já não são ensinados que vamos ter vida eterna. São confundidos com vida efêmera e passageira. A ovelha sabe que está perdida, mas não sabe voltar. A moeda não, mas as duas estão perdidas e necessitam de ser encontradas. As ovelhas que estão perdidas e sabem que estão perdidas são aquelas que um dia estiveram diante do Senhor em espírito e em verdade e hoje estão afastadas. A moeda não sabe disso, mas está perdida. É aquele pecador que nunca se colocou diante do Senhor, que nunca buscou a Deus, que nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Mas as duas estão perdidas e necessitam de ser encontradas. Mas temos pastores que as disputam, que as distanciam cada vez mais do caminho de volta, e o fim deles será esse. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Jeremias 23, verso 1. Espero que essa palavra, que essa parábola dita por Jesus venha falar mais a cada um. Desperta, tu que dormes, acorda, busque o reino de Deus em primeiro lugar e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Que Deus abençoe a todos, que todos possam meditar e entender sempre os ensinamentos e o amor de Jesus. Que Deus abençoe a todos, que todos tenham um dia debaixo do amor, da graça e das bênçãos do Senhor. Amém, meu Deus.